Olá meninos, olá embaixadores, olá pais, responsáveis e os amigos conselheiros que estão aqui nesse grupo. Eu gostaria de uma atenção bem especial de cada um de vocês, até porque não é uma coisa fácil para mim, né? Passar certos tipos de posição, mas eu preciso, né, falar com vocês. E eu pedi muito direcionamento para Deus para esse momento, para essa hora, para essa palavra. Então, eu gostaria muito de que vocês estivessem aí com o coração aberto, estivessem atentos para esses minutinhos que a gente vai ter junto, tá bom? Aqui no meu relógio é quase meia-noite, né? Acabei de fazer meu curso, né, de faculdade e como eu estava pedindo a Deus um direcionamento, eu não podia então terminar esse dia sem falar com vocês, ok? Eu quero iniciar aqui lendo Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, que diz assim: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então, veja só que palavra, né? Palavra dura. É bem verdade que olhando o contexto, Jesus usou essa parábola para responder os fariseus, os religiosos da época, aqueles que queriam ser muita coisa, mas na verdade não eram nada, não é? Então, deixa eu até baixar um pouquinho a luminosidade aqui. Aí ficou bem melhor, não é verdade? Isso, assim dá para a gente conversar com mais tranquilidade. E Jesus usou essa parábola para responder os fariseus. E essa parábola ela traz uma série de ensinamentos, né, que a gente precisa se atentar aí nos nossos dias. Primeira coisa que eu quero destacar é a respeito do pai de família, né, uma figura ilustrada aqui de Deus, que chamou seus filhos para trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha não era nada estrondoso, não era nada novo, não era nenhuma novidade para eles. Trabalhar na vinha era simplesmente o trabalho habitual, o dia a dia, né? Fazia parte aí da rotina da família, né? Os pais tinham criações ou lavouras, né? Seja lavouras de trigo, seja de uvas, né? No caso aqui a vinha, seja de figueiras, seja de outros tipos de hortaliças, ou tinha criações, né? Entre as quais a principal, a criação de ovelhas, né? Então era normal. Pai aqui não estava pedindo nada de extraordinário. Pai aqui não estava pedindo nada de exorbitante, de fora do comum. Pai aqui estava pedindo coisas normais, ok? E aí ele chegou para os seus filhos, né? E normal, rotina da família da época, os filhos homens tinham que trabalhar na lavoura, enquanto as filhas mulheres cuidavam do lar, né? E aí foi falar com um dos filhos, o primeiro disse: Pai, conta comigo. Só que ele não foi. Ele disse que estava disposto a ir, mas não foi. Já o outro filho, ele disse que não queria ir, não tinha vontade de ir. Só que depois ele foi por algo que aconteceu com ele, que a gente vai trabalhar aqui também, né? Por que eu estou trazendo isso? O Pai, que é Deus, nos chama para fazer a sua obra, nos chama para caminhar com Ele, nos chama para discipular, para ganhar almas, para envolver pessoas em seu reino. Você que é pai, Deus chama você para discipular seus filhos.
Você que é líder, você que é conselheiro, Deus chama você para dar a sua vida para ensinar aos garotos o reino de Deus. Qual é o problema de hoje? O problema é que na frente dos holofortes todo mundo diz sim, mas na hora de arregaçar as mangas eles voltam atrás. Eu vesti essa camisa, esse brasão, em 2013. Olha, estamos em 2020, né? E no mês, se eu não me engano, mês de julho, né? Junho ou julho de 2013. Então já tem aí 7 anos, né? Eu estou aí auxiliando, né? Ajudando os irmãos na embaixada, que a princípio era só a embaixada Vila Oportunidade, e agora traz o nome, né? Embaixada do pastor Luiz Parussolo. E desde da minha adolescência, quando eu comecei a liderar, eu aprendi que nós devemos sim dizer sim para Deus, mas não dizer sim para os holofortes. Não dizer sim para aparecer nas câmeras ou nas fotos, mas nós temos que dizer sim por uma transformação interna que existe em nós. Nós devemos dizer sim para Deus, porque isso faz parte do nosso convívio em família, na família da fé. Na família da fé somos irmãos, obedecendo ao pedido do nosso Pai, honrando a sua palavra, seguindo seus passos. Isso é muito complicado hoje em dia, não é? Porque as pessoas elas dizem sim para ter ibope. Existem exemplos disso na Bíblia? Claro que existe. O principal dos exemplos é o apóstolo Pedro. Quando a gente lê no capítulo 22, estou com a Bíblia aberta, no capítulo 22, por exemplo, do versículo 31 ao 35, há um episódio onde Jesus fala que vai ser crucificado, que o tempo dele já chegou, a hora dele chegou, e Pedro diz que ele não ia aceitar aquilo, ele ia com Jesus até o fim. E aí Jesus disse o seguinte, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele 3 vezes. Mas Pedro disse que daria a vida por Jesus. Será que Pedro daria ou não daria a vida por Jesus? Porque ele falou de bate-pronto que daria a vida. Se a gente seguir, né, os versículos, o capítulo 26 é um capítulo muito grande. Se a gente seguir os versículos do capítulo 26, ali no versículo 51, por exemplo, quando os guardas vêm cercar Jesus a mando dos judeus, Pedro é aquele que pega uma espada ou uma faca e corta a orelha de um dos homens que está ali para prender Jesus. Opa, peraí. Jesus dá a vida então, Pedro dá a vida então para Jesus, não é? Porque o cara enfrentou uma guarnição de soldados para Jesus. Mas se a gente continuar lendo esse mesmo capítulo 26, ali por volta entre o verso 69 e o verso 75, Pedro nega Jesus. Pedro ele nega Jesus. No pátio onde Jesus estava sendo castigado, Pedro fica de longe naquele pátio e algumas pessoas chegam e começam a perguntar: olha, Pedro, olha, você era uma das pessoas que andavam com ele, você se parece com aquelas pessoas, você fala igual. E Pedro negou as 3 vezes. E aí o galo cantou. E aí eu volto a perguntar: Pedro é esse filho que disse de bate-pronto, eu vou, mas não foi. Por que eu estou afirmando isso? Porque Pedro ele disse que daria a vida para Jesus. Mas quando uma mulher, né, quando algumas pessoas perguntaram para ele
se ele fazia parte do grupo que Jesus andava, ele disse não. Pedro dá a vida ou não dá? Pedro dá a vida para Jesus, mas não dava a vida para aquela mulher. Ele não dava a vida para aquelas pessoas que interrogaram. Isso faz muito sentido na hipocrisia que a gente vive hoje. Porque Pedro diz que daria vida para Jesus desde que ele saísse na foto. Ele diz que dá vida para Jesus enquanto Jesus está olhando. Entendeu? É Jesus que está ali, então enfrentar os guardas ali na frente de Jesus, Jesus olhando, todo mundo olhando, isso é muito legal. Mas dar vida para uma mulher no anonimato, ali na noite fria, ali na beira da fogueira, não dá muito ibope. Mas será que a gente ama Jesus de verdade só quando a gente aparece na foto? Ou será que a gente ama Jesus quando a gente está disposto a dar vida para Ele, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a gente atue no anonimato? Era isso que Jesus estava tentando explicar para Pedro. Mais lá na frente, né? Lá em Gálatas capítulo 2, Pedro repete o episódio. Pedro ele vai até Antioquia visitar Paulo. E aí, né, Pedro está sozinho, né? Ninguém está vendo Pedro. Então Pedro ele senta com os gentios, né? Ele come carne de porco. Ele faz um monte de coisa que os gentios fazem. Mas de repente veio, né, os irmãos enviados por Tiago, os outros judeus, que eram judeus mesmo. E aí Pedro começa a desprezar os gentios, começa a fingir que não os conhece. Por quê? Porque para Pedro o que vale é o ibope, o que vale é sair na selfie, o que vale são os likes. E aí o apóstolo Paulo teve que repreender Pedro bruscamente. E aí, irmãos, quando Jesus vai conversar com Pedro, lá na beira do mar, Jesus faz umas perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala isso por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, Senhor. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. O que era apacentar as ovelhas para Jesus ali? Era cuidar de animais? Hein? Aquele animal cujo pelo produz a lã, né? Fabricado a lã, será que era isso que Jesus falava? Ou quando Jesus falou apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava falando de gente, pessoas, de embaixadores. Você ama Jesus? Você que é pai, você que é mãe que está aí me ouvindo, você ama? Você ama Jesus? Apacenta os seus filhos. E apacentar é com a palavra de Deus. Não se apacenta com conteúdo eletrônico. Não se apacenta as crianças com conteúdo online, com conteúdo de moda, com sonhos diversos. Não se apacenta filho com isso. E eu sou bem direto aos pais aqui. Você pode promover para o seu filho, você pode trabalhar e dar para ele a mais cara faculdade, os mais avançados ensinos, estudos, mas se você não construir no coração dele uma vida cristã autêntica, olha, eu garanto que seu filho não terá futuro, porque não existe futuro se Jesus não for a primazia em nosso coração. Tem que ser o primeiro. Podemos ser um simples empregado ou podemos ser um grande doutor. Nada disso faz diferença com quanto que temos, né, Jesus em nosso coração como único suficiente Salvador. Então Jesus falou para Pedro, apacenta, pregue, cuide, discipule pessoas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então dê a vida para aquela mulher na beira da fogueira que você disse que não me conhecia, porque eu não estava olhando, não ia dar ibope, ninguém estava ali, ninguém ia te aplaudir se você desse a vida. É para ela, Pedro, que você tem que dar a vida.
É ali no anonimato. Quando Jesus contou a parábola daqueles dois filhos, o primeiro filho, na frente do pai, eu vou. O pai virou as costas, não vou mais. Mas a Bíblia fala do segundo filho, que foi sincero, ele disse: eu não quero ir. Quantas pessoas estão dizendo não para Deus? Quantas pessoas estão dizendo não ao seu chamado, à sua vocação, à santidade, hein? Ao estilo de vida, como a santificação como estilo de vida, a fé, né, inabalável? Quantas pessoas estão dizendo não? Mas há um detalhe aqui nesse filho que eu gostaria de falar, um detalhe que não pode passar desapercebido. Uma palavrinha eu já tenho de cor, mas eu vou ler porque tem coisas que não dá para falar assim de cor, né? Olha só. Ó, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero, ponto e vírgula. Depois, diz aqui, arrependido. O arrependimento, meus irmãos, é essa guinada que a gente dá na vida, sabe? Essa que a gente vai, né? A gente levanta para fazer a obra de Deus, para fazer a diferença, para louvar a Deus, para ser aquilo que Jesus quer que a gente seja. Resposta de Deus para o próximo. Aquele que ame o próximo, para que o próximo se sinta irmão. E se sentindo irmão, ele deixa as suas antigas obras, né? As más obras, e passa a se converter. Então, talvez seja isso que falte, a gente se arrepender de verdade, se arrepender de não ter dado a vida, se arrepender de não ter se derramado. Então eu gostaria de convidar você, né? Vocês que são pais, você que é conselheiro, vocês que já são os embaixadores mais antigos. Eu, né, estarei me ausentando da embaixada por algum tempo, mesmo continuando conselheiro da Igreja Vila Oportunidade, estando à disposição, né, dos órgãos, né, tanto da ABOA quanto do DECER, em questão de acampamentos, né, outras coisas mais, e até da nossa igreja, quando precisar em algum evento maior, de um auxílio maior, eu vou estar disponível, mas eu vou estar ausente, vou estar me ausentando dos grupos. Eu venho passando por sérios problemas de saúde, ok? E problemas, né, algumas crises, estando muito esgotado. E nesse tempo de pandemia a questão veio se agravar um pouquinho mais, porque a gente trabalha dobrado para manter a empresa que a gente trabalha, para manter ela de pé, né? Manter os nossos trabalhos, tudo. Então, eu deixo aí os conselheiros, o meu filho Guilherme, que é um filho que Deus me deu na embaixada, vai estar aqui auxiliando vocês, tem muita experiência no que diz respeito à embaixada, vai estar auxiliando. Os meninos, principalmente os pequenos, gostam muito do Guilherme, né? Vai estar aí auxiliando. O Natal entende muito de embaixada, vai estar auxiliando. Os demais, ok? Eu quero pedir aí aos conselheiros, deem a vida e levem a sério, né? Aos pais, deem a vida. Dar a vida não é trabalhar de se esgoelar, né? Para dizer, olha, eu tenho dinheiro para gastar o que quiser com meu filho. Não. Dar a vida é dar a vida em nome de Cristo pelos seus filhos, ok? Eu trabalho no Evangelho desde muito novo, eu comecei a pregar com aproximadamente 12 anos, né? A partir dos 16 anos eu comecei a dar aula em escola dominical. E um detalhe, eu trabalhava de domingo a domingo no sacolão da minha irmã. E eu ia de domingo de manhã, arrumava o sacolão das 7 da manhã até as 8. 8 horas eu descia para dar aula, voltava às 10 e voltava para o sacolão. Aos 17 anos fui líder de jovens. Então imagina, um rapaz de 17 anos liderava gente de 27, 28, 30 anos.
e nós comandávamos um grupo de jovens de quase 30 jovens. Eu e o irmão Danilo. Aos 20 anos, né, me veio ao coração trabalhar com adolescentes, né, formar, né, os adolescentes que estavam dispersos. E os adolescentes eram uma bagunça, eram adolescentes com jovens, então tinha adolescente que namorava jovem, e nunca foi uma coisa aceita, e eu também não aceito, né? Sempre vi isso como um crime dentro das igrejas. Então eu estudava pelo Instituto Cristão de Pesquisa e fazia o curso do PAV e comecei, né? Comecei em uma igreja, né? Parti para outra igreja, auxiliando com adolescentes. Liderei 10 igrejas, grupo de adolescentes, e fui auxiliar do campo de Carapicuíba, na época, quase 3.000 adolescentes. Foi uma caminhada de quase 10 anos, né, auxiliando adolescentes, e Deus me ensinou muito naquela época. Quando eu cheguei na Igreja Batista Vila Oportunidade, com 6 meses, fui incluso na membresia da igreja, já comecei a trabalhar também. Então trabalhamos, né? Nunca levei isso como religiosidade, nunca levei isso para medir status. Tanto é que em todos os departamentos que eu passei, minha maior preocupação foi em levantar líderes para que assumissem no meu lugar e que o meu nome não ficasse, mas que o trabalho continuasse escorrendo naturalmente, evoluísse, né? As novas lideranças viessem com novas ideias, né? Sempre para que Cristo fosse glorificado e sempre para que as novas gerações fossem amparadas e a nossa igreja estivesse, né, enraizada, né? Tivesse com as suas veias, com as suas raízes ali firmes nos departamentos que compõem, seja Uniade, seja Embaixadores do Rei, seja a União Masculina, a Sociedade Masculina Missionária. Então quero agradecer de coração, né? Estarei passando esse mesmo vídeo ao pastor da igreja e peço a vocês que estejam orando, né? Eu dei a vida, hoje eu colho frutos imensos, né? Colho bênçãos muito grandes por sempre ter dado a vida ao Evangelho, né? Namorava com a Elaine e via ela muito pouco, porque sempre estava envolvida em trabalhos da igreja. E sempre dei a ela a certeza que era o plantar no reino de Deus que nos daria os frutos certos, e hoje a gente desfruta disso. Mas infelizmente o corpo físico, a idade, eu não sou velho, mas não sou mais aquele garoto. Então eu preciso parar, eu preciso me cuidar, eu preciso ouvir, né, um pouco mais, preciso me reabastecer para servir melhor. Deus em Cristo abençoe a todos. O amor que eu sinto pela organização missionária é incomum a qualquer coisas que eu já fiz na vida, né? E peço a Deus que cada garoto seja um homem fiel, um homem digno, um pai de família que glorifique a Deus. Cada garoto se transforme em um sacerdote do lar, né? De que as futuras gerações sejam gerações firmes e não de uma juventude abraçada com o mundo, mas que esses garotos venham crescer, venham ser fortes na nossa Unijovem, venham entrar firmes em nossa sociedade masculina missionária, que muitos desses garotos venham liderar igrejas, venham pastorear, inclusive a nossa igreja tenha no seu futuro um de nossos garotos à frente. Deus em Cristo os abençoe, irmãos. Continue orando. Não se esqueça de Deus, da sua palavra e de estar firme com Ele. Amém. Deus abençoe a todos.